Antes da leitura, é importante nós observarmos todo o capítulo 25. Você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia de Genebra, na edição, segunda edição, revisada e ampliada. Os títulos que tem aqui, logo no início do capítulo 25, é a parábola das 10 virgens. Nós não vamos lê-la, mas faz parte do contexto, o contexto de reino, o contexto de vigilância. Em seguida, isso vai do verso 1 ao 13, né? Todos lembram, a maioria de nós já conhece essa parábola, né, de vigilância, até que Cristo volte, devemos vigiar. Aqui leremos a parábola dos talentos, é o serviço. Enquanto ele não vem, o que estamos fazendo aqui, na igreja, nessa vida, nossa terra? Então, são noções aqui, diretrizes para o serviço, servir ao Senhor com alegria. É outra parábola. Já o verso 31 a 46 não é uma parábola, mas é uma realidade, o grande julgamento. Um dia o Senhor virá de fato e lá haverá recompensa ou disciplina, julgamento para aqueles que não servirem ao Senhor. Então, todo um capítulo importante sobre o reino, sobre as leis do reino, o chamado de Deus, o serviço, dons e talentos. Eu escolhi esse tema a partir de um tema geral que nós queremos trabalhar na igreja nesses 2 próximos meses, julho e agosto, que é o tema missionário. Normalmente a igreja presbiteriana dedica o mês de agosto a missões, mas a gente esse ano quer fazer uma antecipação desde julho. Quase todo culto a gente vai ter algum elemento, uma oração, alguma coisa sobre a missão, nossa missão, missões. E, especialmente esse mês, o subtema consagração. Consagrarmos a nossa vida. E é uma forma de repensarmos, de analisarmos como está a nossa consagração, nossos dons, nossos talentos, quais os dons que temos, por que temos, quem nos deu, o que estamos fazendo com ele. Então é uma reflexão sobre dons, talentos e aproveitando esse tema também missionário, que é para onde direcionamos nossos dons e talentos, que vem do próprio Deus. Então vamos ler esse texto. Como já disse, o contexto é enquanto esperam o retorno do rei. A parábola das 10 virgens, inicialmente, nos adverte a vigilância. A parábola do talento ao serviço. E, no final, o grande julgamento. Vamos ler. Vamos fazer uma leitura participativa a partir do verso 14 até o 30. Eu lerei os pares, os irmãos juntos lerão os ímpares. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas onde não
espalhaste. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que te tem 10. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos mais uma vez. Senhor, através da Tua palavra, Senhor, fala conosco. Quanto o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós queremos ser servos fiéis, porque um dia haverá o julgamento. Devemos ser vigilantes até a volta do Senhor. Obrigado por tantos dons, tantos talentos que tens colocado em nossas mãos. Ajuda-nos a sermos fiéis e multiplicá-los para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. O tema, meus irmãos, é servir ao Senhor com alegria, no contexto de missões e consagração das nossas vidas. Eu coloquei aqui, antes de seguirmos no texto, eu pensei no testemunho de Maria Eduarda, nossa irmã Maria Eduarda, que hoje viajou para Recife, vai consagrar suas férias ali no treinamento missionário, juntamente de André. E isso me trouxe tantas boas lembranças da infância de Maria Eduarda. Lembro quando o Gil estava grávida dela, ali, Duda na alegria, a consagração deles, em querer que o filho andasse nos caminhos do Senhor, em consagrar os filhos. É muito bom ver hoje Maria Eduarda, depois de vários anos assim, servindo, obedecendo, buscando consagrar. Porque nós pais temos a intenção e consagramos nossos filhos ao Senhor normalmente. Mas chega um ponto que é eles e Deus. Eles têm que... Agora é nossa vez de se consagrar. Agora é nossa vez de fazer a vontade de Deus. E é isso, não é? Lembrei também das consultas nossas, Gil, Duda. Lembrei, eu e Simone, a gente estava sempre juntos, com Duda e Gil, nas consultas médicas, na gravidez, foi quase ao mesmo tempo, de Sara e Débora, nasceram bem próximos. Então, a gente tinha esse desejo de consagrar nossos filhos ao Senhor. Uma vez a gente foi a uma consulta médica, os 4 juntos, eu e Simone, Duda e Gil, e 3 meninos na barriga, né? Foi inesquecível. Eu não sei se aquele médico teve outra consulta dessa, com tanta gente numa só consulta. Mas é isso, meus irmãos, só para lembrar da consagração, lembrarmos da consagração. Também lembrei essa semana, após o falecimento de Dona Raimunda, né, sepultamento e tudo mais, os familiares pegaram alguns utensílios que Dona Raimunda usava e algumas coisas que ainda sobrou, digamos assim, e fizeram doações para uma senhora que teve um AVC. Eu acho que já há 8 anos essa senhora está acamada, é uma serva de Deus, lá no bairro do Araxá. E foi muito emocionante para a gente foi entregar, conhecer aquela irmã nossa. Ela ficou tão feliz com a nossa chegada lá, os 3 filhos que cuida dela. E ela parece que queria falar, mas não conseguia, porque pelo AVC ela quase não fala mais, mas eu notava que ela complementava as frases, o Senhor é meu pastor, cantamos um louvor, os filhos que escolheram, ela conhecia, ela tentou cantar os louvores, então foi muito emocionante para nós aquele momento. E eu vinha lembrando, né, de quando eu conheci Simone, quando a gente consagrou nossas vidas a Deus, foi a partir da Igreja Presbiteriana Central, mas foi numa favela que nós fomos trabalhar juntos. Simone já trabalhava nessa favela antes de mim, fazia um trabalho com crianças, tinha esses dons que Deus deu a ela, né, dedicada desde muito cedo ao Senhor. E
minha mãe que disse, né? Flauber, vai conhecer essa menina, eu queria que você conhecesse. E assim Deus nos uniu nesse contexto, num dom, a partir desse dom de evangelização, de ação social, numa favela aqui em Campina Grande. Passamos uns 6 meses trabalhando e nos conhecendo, não tinha namoro, não tinha nenhum interesse nesse sentido inicialmente. Depois Deus foi acrescentando, mostrando, e assim Deus nos uniu. E nessa visita que a gente fez ao Araxá, eu me alegrei e fiquei pensando, né? Eu disse, poxa, já faz quanto tempo que Deus nos uniu dessa forma no início, e até hoje nós estamos juntos na obra do Senhor. Então é graça, né? São dons, são talentos que vêm de Deus, não vêm de nós. Toda glória é ao Senhor e todo louvor, mas é bom lembrar da consagração, da juventude. E também me chamou a atenção essa semana, quando o presbítero Silvio, que está aqui presente, perguntou alguma coisa a Simone sobre a mãe dela, né, dando ali os pêsames. E eu achei bonito quando Simone disse, eu faria tudo de novo, Silvio, eu faria tudo de novo, não é, Silvio? Então, como é bom, isso é fruto da graça, de uma dedicação, alguém que está servindo a Deus com todas as suas forças, desde a juventude, né? Simone agora está mais enfraquecida, está magrinha, algumas pessoas preocupadas com ela está bem, graças a Deus, está se recuperando, mas é fruto também de um desgaste, de uma vida inteira dedicada ao Senhor, e nós estamos felizes por isso. Então, esse texto nos leva a esse pensamento, o que estamos fazendo com nossa vida, qual a dedicação. Um dia o Senhor pedirá contas, um dia o Senhor pedirá contas, o que estamos fazendo com nossa vida, né? Os jovens aqui presentes também devem pensar, como está a consagração a Deus? Seguindo aqui, meus irmãos, a palavra talentos nesse texto, ela significa dinheiro. Era um homem, na parábola, era um homem muito rico, que tinha muito dinheiro. Resolve viajar e chama ali os seus servos e distribui a eles parte da riqueza. Ele ia passar muito tempo fora, mas quando ele voltasse, ele esperava que aqueles servos esperava ter algum lucro, esperava que eles desenvolvessem, que eles trabalhassem. 2 deles fazem isso. Eles multiplicam os talentos, o dinheiro. Um deles não, enterra. Era comum as pessoas enterrarem dinheiro. Até hoje, às vezes, a gente escuta histórias, né, parecidas, mas, biblicamente falando, no sentido geral, a palavra dons, talentos, né, dons do Espírito, dons naturais. Então, de certa forma, é a mesma coisa, irmãos. Não adianta a gente porque tem pessoas que dizem que talentos é mais aqueles dons de nascimento, aqueles dons naturais que a gente recebe. E dons seriam os dons dados pelo Espírito Santo, mas no contexto geral das Escrituras, tudo vem de Deus. Tudo o Espírito Santo é quem nos dá a vida é um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus. Então, no contexto maior, dons e talentos acaba sendo a mesma coisa. E tudo vem de Deus. Nós aprendemos também aqui com essa parábola. São presentes, são dádivas. São nossos ou são do Espírito? São nossos porque foram dados pelo Espírito. Nessa parábola mesmo aqui, o Senhor, o dono, né, do dinheiro, ele dá os talentos, não vem dos servos. Assim como Deus nos dá. O dono representa quem? Jesus, que, no caso aqui, o dono, né, ele iria fazer uma viagem longa. Então, representa Jesus, que foi aos céus, num tempo longo. Nós vemos aqui que Jesus sabia que não ia voltar imediatamente, mas ele prometeu voltar. Esses servos, que aqui são 3, alguns estudiosos acreditam que são os pastores da igreja, os ministros, que recebem aqueles dons, que
aquele dom de conduzir a igreja, de liderar a igreja. E um dia vão prestar contas por isso. No entanto, eu prefiro ficar com a interpretação que representa todos nós, não só os pastores, mas todos nós temos dons, temos talentos dados pelo Espírito de Deus. Somos um só corpo e Deus que nos deu esses dons e talentos. É interessante, não é, a gente pensar nisso. Jesus já sabia que ele ia para o céu e voltaria, ele não viria logo. Às vezes a gente acha demorado, mas já nessa época, já nessa parábola, ele fala sobre isso também. Eu quero citar alguns textos correlatos da Bíblia sobre dons. O primeiro deles, Atos 2:38, que diz assim: recebereis o dom do Espírito Santo. Isso foi dito pelo apóstolo Pedro, que falou que eles deveriam, os homens ali e mulheres deveriam se arrepender, serem batizados em nome de Jesus. Ele falou isso e 3.000 pessoas foram batizadas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Vejamos que é uma dádiva, foi o Espírito Santo que deu aquelas 3.000 pessoas. É uma capacitação que vem do alto, não vem de nenhum de nós. Atos 8:22, há uma grande lição aqui com o exemplo de Simão. O texto diz: pois julgaste adquirir o dom de Deus com dinheiro. Simão quis comprar os dons do Espírito Santo. Ele viu os apóstolos realizando milagres, orando, impondo as mãos, e ele achou que poderia fazer o mesmo. Aí pergunta, não é, se poderia comprar. Então os apóstolos repreendem ele e mostram que não se tem o dom de Deus pelo dinheiro. É uma graça, é Deus que escolhe, é Deus quem dá. E Simão foi repreendido, foi uma falsa conversão. Ele tinha até se batizado, mas ele não tinha entendido que era graça, que era dom. Ele achava que poderia, sim, manipular os dons do Espírito Santo. Assim também como Ananias e Safira tentaram, mentiram ao Espírito Santo. E eles mentiram, eles fizeram algo como se fosse um milagre do Espírito Santo, uma doação, a generosidade, mas era com mentira, era imitando o Espírito Santo. Isso nós devemos temer. Ninguém deve imitar ou fazer de conta que Deus está nos usando ou que temos tal dom. Não, é Deus que escolhe, é Deus que dá. Não podemos mentir nem fingir ter um dom que nós não temos. Simão foi repreendido porque achou que com dinheiro poderia comprar os dons do Espírito Santo. Romanos 6:23 diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que dom! É um favor imerecido. Nós merecemos o quê? A punição, o pecado é um salário, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Romanos 12:6, também Paulo diz: porém, diferentes dons segundo a graça que cada um recebe de Deus. Nós não deveremos ficar nos comparando. Não, tudo que temos foi de Deus. Foi Deus que nos deu. Qual é o que temos que fazer? É ser fiel no dom que recebemos. É injusto a gente se comparar, a gente ficar fazendo esse tipo de injustiça conosco mesmo e com os outros. Por quê? Porque tudo que temos foi Deus que nos deu. O que é que Deus espera de nós? Fidelidade no que Ele nos deu. Fidelidade. Diferentes dons, segundo a graça que cada um recebeu do Senhor. 1 Coríntios 7:7 diz: cada um tem de Deus o seu próprio dom. 1 Coríntios 12:4, dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 14:1, procurai com zelo os dons espirituais. Interessante essa advertência de Paulo também, procurai. Nessa parábola que foi lida, nós vemos aqui que um servo, ou melhor, 2 servos se dedicaram, imediatamente foram trabalhar, imediatamente obedeceram, foram multiplicar. O outro não, temeu e enterrou. Nós devemos nos esforçar
com o dom que recebemos, nós devemos trabalhar, nós devemos dar o melhor, nós devemos usar toda a nossa força com aquele dom que recebemos do Senhor, porque tanto o dom quanto a capacidade vem de Deus. A gente vê aqui que o dono lá, né, o homem rico, ele deu a cada um conforme a capacidade de cada um. Mas quem deu essa capacidade? Foi Deus. Interessante a gente observar, se trouxermos uma aplicação, né, nossa própria vida, antes mesmo de ser crente, os dons que já tínhamos, a capacidade foi Deus. Só que a gente usava esses dons, esse talento, esse dom natural que Deus nos deu, nós usávamos para o pecado. Nossas forças dedicadas para o pecado, no entanto, quando nos convertemos, são consagradas. E Deus pode acrescentar outros dons além daqueles que Ele já tinha nos dado. Então, procurai com zelo, devemos ser zelosos. 2 desses servos foram zelosos e um foi infiel. 1 Timóteo 4,14, para com o dom que há em ti. É uma advertência a Timóteo. Timóteo estava tímido, recebeu o dom de evangelista, também era pastor, estava ali intimidado, talvez pelas perseguições da época. E Paulo, reavives o dom que há em ti, recebestes na imposição do presbitério. Lembrando a Timóteo, Timóteo, cumpre o ministério que recebeste, o dom tu já tens, Timóteo. Se esforce, seja fiel, Timóteo. É uma advertência ao apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, diante disso, falando mais sobre essa parábola, e também, de certa forma, de outros versículos da Bíblia, eu queria ainda meditar sobre 3 pontos. O primeiro deles é a consciência de que tudo vem de Deus. Nessa própria parábola, tudo que esses servos receberam foi do dono, do homem rico, que representa Deus. Eles receberam das mãos de Deus, nada vinha deles. E nós devemos ter essa consciência, que tudo vem de Deus. Há um comentário aqui do William Hendricks, que diz assim: tudo que temos, sejam oportunidades, seja capacidade para usá-las com proveito, pertencem a Deus. Nós somos os depositários, Deus é o dono. O que temos continua sendo propriedade sua, somos administradores. Como é bom nós termos essa consciência, somos apenas administradores, o que temos continua sendo de Deus. E se nós formos pensar nisso, a vida, os dons, os talentos, tudo vem do Senhor. Há um texto em Êxodo 33:15, quando Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. A dependência que Moisés tinha de Deus, o dom que recebeu de liderar, de tirar o povo do Egito, era um chamado muito abrangente. E Moisés temia, e Moisés disse: não me faça sair se o Senhor não for comigo. Como nós precisamos ter essa dependência? Tudo é dele, o chamado é dele. As nações são deles, e Moisés só ia se Deus estivesse com ele. Não me faça sair deste lugar se tu não for comigo, se tua presença não for comigo. Nossa maior necessidade é do próprio Deus, e nossos dons que vêm dele devem ser devolvidos a ele. Como já vimos, é o Espírito Santo que nos dá, um só Espírito. Deus distribui como quer, isso é soberania. Aqui, nesse texto que estamos lendo, de Mateus 25, versos 14 e 15, vamos dar uma olhadinha novamente para esse texto que já foi lido. Esse homem da parábola representa Deus que doou os talentos, os dons. Vamos dar uma olhadinha novamente para os versos 14 e 15. O reino de Deus, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. Assim é o reino de Deus.
Esse homem representa Jesus, que ausentou-se do país, ou seja, quando ele veio aqui, se fez homem, morreu, ressuscitou, ele foi ao céu, ele ausentou-se da igreja um tempo. Chamou os seus servos, chamou os líderes da igreja, chamou os pastores, chamou cada um de nós e entregou dons, entregou um chamado, e um dia nós vamos prestar conta a ele. Ele lhes confiou os seus bens, ele deu os dons gratuitamente. Deus confiou aos seus servos dons. Verso 15: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Interessante como Deus distribui. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Então, isso mostra que Deus dá como quer, meus irmãos. É Ele que dá. Ele deu 5 a quem Ele queria, a quem Ele deu capacidade. A capacidade já vinha de Deus. A capacidade de administrar. Da mesma forma em nossas vidas. Deus nos dá conforme a capacidade, não que venha de nós. A própria capacidade é dele também. Um deu 5, um deu 2, um deu 1. E no final, o que é que vai fazer diferença? É a fidelidade de cada um. O que recebeu 5, multiplicou e servo bom e fiel, foi elogiado. O que recebeu 2, multiplicou, servo bom e fiel. Então não é quantidade, é fidelidade que Deus espera naquilo que Ele colocou em nossas mãos. A palavra talento, ela significa mais ou menos 34 quilos de ouro. Equivalente a um salário de 20 anos de um trabalhador da época, né, de um salário mínimo, mais ou menos essa conta. Imagina como aquele homem era rico, né? Representa as riquezas de Deus, tudo é de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Então, imagine, quem ganhou 5 talentos ganhou muito dinheiro, o salário de um ano, de uma vida inteira. 34 quilos. Equivalente a um salário de 20 anos. Então, quem recebeu 5 talentos recebeu muito dinheiro. Quem recebeu 2 também. Até quem recebeu 1 ainda era muito. Se a gente for analisar, pensar nos dons, como a gente tem recebido de Deus, muito mais do que merecemos, a vida, a graça, a igreja, os dons, os talentos, como Deus tem sido generoso para conosco. Segundo lugar, a consagração. Como está a nossa consagração a Deus? Os versos 16 e 17, ainda desse texto que estamos vendo, vamos dar uma olhadinha neles também, para olhar esses homens. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Essa parte do texto, quando diz imediatamente saiu a negociar com eles, significa que eles imediatamente obedeceram, imediatamente se consagraram, imediatamente foram realizar aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Então, a partir daqui, vamos analisar a nossa consagração. Qual tem sido nossa resposta? Tem sido assim, imediatamente, o que Deus manda, a gente se consagra, a gente faz, a gente está disposto a obedecer, a viver para a glória de Deus. Esses 2 homens fizeram assim, imediatamente. Imediatamente. Quando o dono viajou, eles não deram tempo, não, vamos descansar um pouco, mas imediatamente foram se consagrar, usando essa linguagem da consagração. Imediatamente saiu a negociar com eles, dispostos a servir, a trabalhar, usar o dom. Hoje de manhã vimos na aula o exemplo de Filipe, diácono Filipe, Atos 6, levantou-se e foi imediatamente, diante da ordem dada por Deus por um anjo. Foi muito boa a aula dessa manhã, meus irmãos. Quem não assistiu, assista, recomendo.
E um dos pontos era esse: Filipe imediatamente obedeceu. O anjo falou, Deus deu a ordem, Filipe, obediente, um diácono, vai para um deserto, obedece à voz de Deus. Isso é um exemplo de consagração também. Como nós devemos aprender com Filipe, aprender com esses servos bons e fiéis que a parábola nos mostra. Verso 18, a atitude do servo infiel. O que é que diz o verso 18? Mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Né? Representa aqui a desobediência, será que foi por timidez, por medo? Enfim, foi desobediência. A desculpa, às vezes, comum, que na verdade é uma desobediência. Ele não obedeceu e não consagrou a Deus. Talvez ele achou que era pouco, né? Recebi só eu não vou não. Quem sabe ele poderia ter pensado, se ele tivesse me dado 5 talentos, valia a pena, eu ia me esforçar. Mas como eu só recebi 1, eu vou enterrar. Às vezes a gente não pensa assim, né? Trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Às vezes a gente diz, se eu tivesse tal dom, eu era fiel. Se Deus tivesse me dado mais, eu ia me esforçar. Mas como eu tenho bem pouquinho, eu não vou. Eu vou enterrar os dons e os talentos. Às vezes a gente tem essa atitude bem humana, pecadora. Representa o pecado, né? Representa a atitude pecaminosa. Ele não estava disposto, na verdade, a investir os esforços, porque o importante não era a quantidade que eles receberam, mas a fidelidade de cada um. Tanto fazia ser 5, ser 2 ou ser 1, mas era ali a fidelidade ao Senhor que importava. Eu quero aqui falar sobre o texto de Romanos 6, que mostra 2 formas de consagração. A primeira é quando usamos nossos dons, quando usamos nosso corpo, nosso ser para o pecado. Nós somos consagrados ao pecado. Eu estava hoje aqui mesmo, durante o culto, me lembrando do meu tempo da juventude, quando eu não conhecia o Evangelho, como eu era dedicado a algumas coisas ruins, mas eu fazia com uma dedicação tão grande. É isso que o texto está dizendo. Nós usamos os dons, os talentos, a vida para o pecado. E não devemos fazer assim. Como eu me lembro na escola que eu estudava, eu não conhecia o Senhor, era tanta dedicação, não eram coisas pecaminosas em si, mas eu fazia com uma vontade tão grande. Às vezes tinha as gincanas da escola, mas olha como eu me envolvia, ia buscar, cumprir as provas, as tarefas, ali na sala com os amigos, tudo que precisava, eu estou aqui, vamos buscar não sei o que, eu vou. Uma vez tinha uma prova lá na gincana, muito jovem, antes de conhecer a Cristo. Tinha uma prova lá, quem trouxesse o animal mais exótico, olha, mas a gente rodou Campina, ia trazer uma cobra. Quando eu vi essa cobra, a cobra não viver lá, eu digo, não, essa aí eu não vou não, mas eu ainda fui lá olhar a cobra. Parece que a gente trouxe até um jumento, tudo a gente se dedicava, se consagrava. Como era bom, mas às vezes eu só estou fazendo uma comparação, como a gente às vezes faz tudo, mas se for para Deus a gente não faz. Às vezes a gente consagra a força, a energia, o dinheiro. Eu era assim. Na gincana lá era para fazer o maior bolo, o bolo mais significativo lá da escola ganharia pelo menos essa prova. Gente, a gente pagou caro, mandamos fazer numa padaria, um bolo, um super bolo. E foi na pirâmide, de tão grande que era, foi na pirâmide que colocaram os bolos de cada turma. Nessa época eu era jovem, mas eu trabalhava numa farmácia. Chegou a hora de eu trabalhar, eu peguei, parti o bolo, tirei o meu pedaço, saí assim, andando com o meu pedaço. Tanta força, tanta energia da juventude.
Fora os pecados. Os shows que tinha em Campina Grande, alguns deles, eu sempre ia para quase todos eles, com tanta dedicação. Só saía de manhã. E eu lembro, né? Quanta dedicação, quanto entusiasmo pela cultura, por isso, por aquilo. Eu não fazia muita coisa errada nesses shows, não. Bebia bem pouquinho, nunca gostei de bebida. Mas gastando as forças por coisas que hoje eu não dou mais valor. O texto de Romanos vai falar disso, a época e coisas piores que eu fiz que eu não quero dizer para vocês, porque eu me envergonho delas. Porque é a consagração da gente. Em vez de estar consagrada a Deus, está consagrada à carne, à vontade, ao desejo, ao humano. É pouco, irmãos. Deus não quer que vivamos assim. Uma vida consagrada a nós mesmos, aos nossos pecados. E às vezes não é nem pecado, mas são coisas sem sentido, coisas que vão passar, tanta força, tanto dinheiro para fazer aquilo. Romanos 6, versos 12, 13, 19 e 21 vão nos falar desses dois tipos de consagração. Diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Olha só, é uma ordem, é uma doutrina. Não permita que seu pecado domine a sua vida. Não permita. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É assim que a gente vive, quando não tem Cristo, obedecendo os desejos, os comandos, as cobiças do nosso coração. Deus não quer que sejamos consagrados a nós mesmos, a nossa carne, ao pecado, não. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Vejam que primeiro ele diz, né, que nós oferecemos ao pecado, nos consagramos ao pecado. Não seja assim. Antes se ofereçam a Deus. Agora ele começa a falar da consagração que Deus quer. O que é consagração? É um oferecimento. Eu ofereço minha vida, eu ofereço minha juventude, eu ofereço minhas forças, eu ofereço meu dinheiro, sabendo que é dele na verdade. Ofereço sabendo que recebi primeiro dele. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Versos 12 e 13. Agora o 19 de Romanos 6. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão e impureza, e a maldade que leva à maldade, ofereçamos-nos, alguma coisa assim agora, em escravidão à justiça que leva à santidade. Ele faz essa comparação. Não mais nos ofereçamos ao pecado, que é a escravidão, porque nós somos escravos daquilo que obedecemos, mas se ofereçam agora à justiça que nos leva a uma vida de santidade. Ofereçamos-nos à justiça que vai nos levar a uma vida de santidade. Agora 6:21. O fruto, ou melhor, que fruto conheceram então das coisas às quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Então Paulo está dizendo, que adiantou todo aquele tempo que você estava consagrado ao pecado? Faça um balanço, analise qual foi o proveito disso, se não carnalidade, se não morte, se não desânimo, falta de fé. Analise aquele tempo para ver se você colheu alguma coisa boa. Paulo está dizendo que não, só foi coisa que hoje nós nos envergonhamos. É desse jeito, irmãos. A Bíblia é verdadeira, é desse jeito. Não só na época de Paulo, mas ainda hoje. Se seguimos a carne, não sai fruto bom. A gente fica animado, a gente acha que está no melhor tempo da vida, mas está iludido. Está sendo escravo do pecado, sendo dominado pelo pecado. E Deus não nos quer assim, Deus nos quer servos da justiça.
consagrados a Ele. Versos 21 e 23 da parábola. Deus distribui os dons conforme quer. Haverá recompensa. No dia do juízo, não importará o número de oportunidades de serviço, de talentos. A questão apenas é esta: temos sido fiéis no uso delas, diz William Hendricks. Deus distribui como quer. Haverá castigo para os infiéis. Servo mau será tomado. Aquilo que ele tinha, um talento, será tomado e será dado ao outro. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender que por que somos o que somos? Porque Deus quis que fôssemos assim. Porque Ele não nos deu 5 talentos, porque Ele só deu 2, e foi Ele que determinou. Somos o que somos porque Ele quis. E devemos ser fiéis dentro das limitações, dentro da força que Deus dá, dentro da graça que Deus dá. É soberania. Terceiro e último lugar. Não está no texto, mas eu acrescentei aqui o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele anima Timóteo a exercer seus dons, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e Paulo dá o exemplo dele. Ele aceitou, ou melhor, ele diz que está perto da morte. Ele vê a morte não com medo, mas, se bem que não aconteceu exatamente na época que ele escreveu, né? Aconteceu alguns meses depois, mas é como se Paulo já estivesse prevendo o seu martírio. E como é bom terminar a vida assim: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem dera nós chegarmos assim, no final da vida, os dons, os talentos, do jeito que Deus nos fez, cada um conforme o Espírito deu e conforme Deus nos criou, a nossa individualidade, sem querer ter a vida de ninguém, mas é você e Deus ali, você e Deus respondendo a vida que teve, sem estar se comparando, não, é Deus. É como se só tivéssemos nós e Deus, sem estar pensando no dom do outro, sem estar pensando, não. Deus, somos o que Deus quis que nós fôssemos. Fomos fiéis, então Paulo termina a vida assim, fiel, combateu o bom combate, guardou a fé, a coroa da justiça lhe esperava. Como é bom terminar a nossa vida assim, que nós desejemos isso. Ele aceitou. E ele comparou a sua morte a uma oferta de vinho derramada no santuário, né? Ele fez uma analogia com o Antigo Testamento. Havia um tipo de oferta onde o vinho era derramado ali, e como consagrado ao Senhor. Talvez em cima das ofertas, ou não sei como, mas era uma oferta agradável ao Senhor. Então Paulo não estava com medo da morte, porque ele viveu consagrado, ele viveu fiel. Ele sabia que a coroa da justiça lhe agradava, ou melhor, lhe aguardava. Ele aceitou de bom grado sua morte, seu martírio. Ele entendeu sua morte como uma oferta a Cristo. Que coisa interessante isso, meus irmãos. A própria morte ele entendeu como uma oferta a Cristo. Que forma maravilhosa de viver a vida. Não temer nem a morte, mas sim uma oferta a Deus. E é porque provavelmente foi uma morte trágica, não é? Um martírio ali pelo Império Romano. Mesmo assim, ele não temeu. E ele faz essa comparação como um vinho derramado no santuário em oferecimento a Deus. Sua vida estava sendo oferecida a Deus também na morte. Finalizo com isso. Ele viveu uma vida consagrada e morreu de forma consagrada. Que Deus nos ajude e que seja o desejo das nossas crianças, dos nossos jovens, de toda a igreja, a consagração ao Senhor. A consagração não é apenas quando nós vamos a um seminário
quando alguns de nós vão, né, como é o caso de André, Maria Eduarda, Wellington. Não, esse é o dom que eles receberam, mas não importa, Deus quer ver a sua fidelidade no seu dom. Não precisa você fazer o que eles estão fazendo, não. Nós erramos quando achamos que só eles estão sendo fiéis. Não, e você? Seja fiel no seu dom. O deles, eles vão prestar conta a Deus. E cada um de nós tem uma parte, tem um dom que o Espírito nos deu. Então possamos orar, não é? E dizer, Senhor, aquilo que colocasse em minhas mãos, os talentos, os dons, eu sei que vem de Ti, Senhor, mas eu quero consagrar a vida, eu quero viver uma vida inteira consagrada. Ah, mas Deus só me deu um talento. Eu queria 5. Se Ele tivesse me dado 5, eu ia ser fiel. Não, Ele só lhe deu um. É igual como o Evangelho de João mostra, né? A multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos, o rapaz entregou tudo que tinha. Parecia tão pouco para alimentar uma multidão. Senhor, só tenho isso. Só tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas te dou, Senhor. E essa é a nossa atitude. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente acha tão pouco. Senhor, é tão pouco, eu não sei de nada, eu recebi tão pouco de Deus, mas Ele quer multiplicar esse pouco. Seja fiel no pouco que o Senhor te colocará no muito. Não é a quantidade, é muito humano a gente pensar, né, foi muito dinheiro, 5 talentos. Ah, se Deus tivesse, a gente pode até ter um pensamento, né? Se Deus tivesse me dado muito dinheiro, eu ia fazer tanto para Deus. Tem gente que pensa assim. Será que seria mesmo? Tem pessoas que dizem, se eu fosse muito rico, eu ia fazer missões, eu ia evangelizar. Eu duvido muito. Eu duvido muito. Às vezes é o contrário. Quanto mais tem, mais infiel. Nem sempre. Mas não é à toa que a Bíblia diz que a riqueza, por causa da riqueza, muitos se afastaram da fé. A gente pensa que se a gente tivesse muito, a gente ia ser mais fiel. Não, quem quer ser fiel é no pouco. Mostra que é fiel no pouco. No pouco. Deus ali às vezes está testando a gente no pouco, quando ninguém vê, quando é no anonimato. É ali, ninguém está nos vendo, mas é a Deus, a nossa consagração é a Deus, não é aos homens. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Faça a sua oração nesse momento. Senhor, a Tua palavra é tão real, Senhor. E mostra o nosso coração, e mostra a nossa humanidade. É dessa forma, Senhor. O Senhor tem dado tanto, a gente ainda acha pouco. Só um talento, recebi tão pouco de Deus. Essa parábola nos mostra tantas coisas. O Senhor foi, mas voltará. Voltará. E será que nós enterramos os dons, os talentos que temos? Não queremos, Senhor. É tão pouco, parece tão pouco a nós, mas não é. São dons preciosos, são dons do Espírito que recebemos. Toda a igreja, Senhor, todos receberam. Todos nós recebemos e devemos ser fiéis no que recebemos, conforme a soberania de Deus deu a nós. Nós queremos ser fiéis, Senhor, no pouco, que na verdade é tanto que o Senhor tem dado. Abre os nossos olhos para ver quanto o Senhor tem nos dado. Consagramos a Ti, Senhor. Que nossas crianças se consagrem, que nossos jovens se consagrem, que toda a igreja, Senhor, seja consagrada em diversos dons, em diversas habilidades, nenhum mais importante do que o outro. Só temos um cabeça, que é Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, perdoa-nos se temos sido servos infiéis. Perdoa-nos, ó Pai. Sabemos que haverá recompensa. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E o servo mau será disciplinado, até o que ele tem será tirado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a sermos vigilantes, como a parábola das 10 virgens, Senhor. Aquelas virgens, algumas delas não foram vigilantes e ficaram para trás.
Ajuda-nos a nos lembrar que haverá um juízo final e que breve acontecerá. Não sabemos quando, mas o tempo tu que controlas, Senhor, tu que sabes. Parece tanto tempo que Jesus já foi e não voltou, mas não é. Tem o tempo certo da volta de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai. Oramos que a tua palavra se cumpra em nós. Em nome de Jesus, amém.